Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você sabe, a Bíblia, a santa palavra de Deus, é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e segredos do seu coração. Por esta você não esperava. Fique atento. Eu vou compartilhar com você a santa palavra de Deus que pode mudar a sua vida. Ouça, parte 2, o milênico e o juízo final. Eu fico imaginando. Abra a sua Bíblia no capítulo 20 do livro de Apocalipse. Se sente pronto para ouvir? E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande corrente na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. E subiram sob a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade santa. E Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles.
e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se-lhe os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Como se sente agora? Você está ouvindo o milênio e o juízo final. Eu continuo imaginando. O capítulo 20 do livro de Apocalipse pode ser dividido em 4 quadros distintos. Se sente pronto para ouvir? Você vai se sentir incrivelmente bem. Você viu na primeira parte a prisão de Satanás e o reinado dos salvos com Cristo Jesus no céu. Aqui agora você vai ver a terceira divisão dos quadros. A derrota final de Satanás. A Bíblia diz: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá e enganará as nações que estão sob os 4 cantos, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sob a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu, e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. A Bíblia diz: eu acredito. E você? Essa batalha final é a mesma já descrita no capítulo 19 de Apocalipse. É um equívoco pensar que a batalha final seja distinta de outras batalhas já descritas no livro de Apocalipse. Os capítulos 16, 19 e 20. O Armagedon, a batalha final aqui descrita, é a mesma descrita noutros textos. Você sabia? Essas não são batalhas diferentes. Temos aqui a mesma batalha. Nos 3 casos é a batalha do Armagedon. É o ataque final das forças anticristãs à Igreja de Cristo Jesus. Armagedon, em Apocalipse 16, 16, e Gog e Magog são a mesma batalha. Você sabia? É a derrota final dos inimigos de Deus. A Bíblia diz em Apocalipse 28.
e sairá e a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Fique atento. Embora os inimigos de Cristo Jesus, o Filho de Deus, sejam derrotados em descrições diferentes, eles caem todos no mesmo momento. As quedas da Babilônia, do anticristo, do falso profeta, dos ímpios e da morte acontecem ao mesmo tempo na segunda vinda gloriosa do Filho de Deus, Cristo Jesus, o Messias, embora os relatos sejam em cenas diferentes. Você sabia? Fique de olho. As figuras usadas pelo apóstolo São João ensinam lições claras. Se sente pronto para ouvir? Gog e Magog descrevem a batalha final contra o povo de Deus. Também está registrado no livro de Ezequiel, capítulo 38 e 39. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 20, versículo 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Se concentre nesse ponto específico. Essa é uma descrição da última batalha contra o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, e a sua noiva, a igreja. É o Armagedon. É a grande tribulação, o pouco tempo de Satanás, o período mais amargo e sombrio da história humana. Os exércitos inimigos são numerosos e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. Apocalipse capítulo 20, versículo 8. Eu fico pensando. Todo o mundo iníquo vai perseguir a igreja de Cristo Jesus. A perseguição será mundial. É o último ataque do grande dragão vermelho do anticristo contra a igreja de Cristo Jesus. Essa realidade corrige 2 erros. Quer saber? Primeiro, otimismo irreal. O mundo no tempo do fim não será de paraíso, mas de tensão profunda. Segundo, pessimismo doentio. Não importa a fúria ou a força numérica dos inimigos de Deus contra a igreja. A vitória é do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, e ainda mais de sua igreja. Já parou para pensar nisso? Como se sente agora? Se sente incrivelmente bem? Você está ouvindo o milênio e o juízo final. Ouça agora: a derrota dos inimigos será repentina
e completa, e subiram sob a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Apocalipse capítulo 20, versículo 9. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Eu continuo pensando. Essa derrota imposta ao inimigo é uma ação direta do Filho de Deus, Cristo Jesus. Quer ouvir mais? Se prepare. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. A Bíblia diz, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. E Apocalipse, capítulo 19, versículo 20, e Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Foi o que você ouviu agora. A besta, o falso profeta e Satanás foram lançados no lago do fogo. São atormentados juntos para sempre. Feito está. Gostou do resultado? Você está ouvindo o milênio e o juízo final. Ouça agora, a derrota de Satanás será o ápice da vitória de Cristo Jesus, o Filho de Deus, e da sua igreja. Se sente pronto para ouvir? Como Satanás, o agente principal do mal, sua derrota é descrita em último lugar. Sua condenação será eterna. Satanás não é rei, nem no lago de fogo e enxofre. O fogo eterno foi preparado para ele e para seus anjos. Ouça o que Cristo Jesus diz em Mateus 25, 41. E também dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Como se sente agora? O capítulo 20 do livro de Apocalipse pode ser dividido em 4 quadros distintos. Se sente pronto para ouvir? Você viu a derrota final de Satanás. Agora se prepare. Você se sente salvo em Cristo Jesus.
E esse é o momento mais esperado pela Igreja de Cristo. Se concentrem nesse ponto específico. O juízo final. A Bíblia diz: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Apocalipse 20:11. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Apocalipse 20:12. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Apocalipse 20:13. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Apocalipse 20:14. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Você está ouvindo o milênio e o juízo final. Cristo Jesus, o Messias, assenta-se no trono como juiz. E vi um grande trono branco que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Eu fico imaginando o grande trono branco. Fala da santidade e da justiça do juiz e do julgamento. Você sabia? Diante dele, o grande trono branco, o próprio universo se encolhe. A terra será redimida do seu cativeiro. A terra não será destruída, mas transformada. Você sabia? Cristo Jesus é o juiz diante de quem todos vão comparecer, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 31. Você acredita? No tribunal dos homens, muitas vezes, a verdade é pisada e a justiça negada. No tribunal dos homens, não raras vezes, a lei é torcida, as testemunhas são subornadas, os juízes são corrompidos e as sentenças compradas. No tribunal dos homens, muitas vezes vemos um Herodes livre e um João Batista na prisão. No tribunal dos homens, muitas vezes vemos um Pilatos julgando e o Jesus de Nazaré sendo julgado. No tribunal dos homens, muitas vezes,
se vê um Nero no trono e o apóstolo São Paulo no calabouço. No entanto, o Filho de Deus, o Messias, Cristo Jesus, como advogado, nunca usou de espertezas para torcer a lei. Cristo Jesus nunca aceitou suborno. Ele, Cristo Jesus, nunca vendeu sua consciência o diabo quis dar-lhe os reinos do mundo em troca de sua adoração. As multidões queriam fazê-lo rei. Nunca ninguém pôde acusar Cristo Jesus de pecado. Não havia dolo na boca de Cristo Jesus. A vida de Cristo Jesus A vida de Cristo Jesus era impoluta e sem jaça. Você sabia? Ele, Cristo Jesus, é a verdade. Ele, Cristo Jesus, é a luz do mundo. Ele, Cristo Jesus, é o verbo da vida. Ele, Cristo Jesus, é o advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo. Aqueles que rejeitaram Cristo Jesus, o Messias, como advogado, vão ter que comparecer diante dele, o Filho de Deus, como juiz de suas almas. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Como se sente agora? Você está ouvindo o milênio e o juízo final. Ouça aqui agora. Os mortos ressuscitam para o julgamento. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se-lhe os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Apocalipse 20:12. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Apocalipse 20:13. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Apocalipse 20:14. A Bíblia diz, eu acredito. Aqui não se trata apenas dos mortos ímpios, mas de todos os mortos, de todos os tempos. Aqui é a única ressurreição geral de todos os mortos de todos os tempos. Cristãos e ímpios ressuscitam no mesmo dia. O julgamento será universal e individual. Um por um será julgado segundo as suas obras. Ninguém escapará. Cristo Jesus, o Messias, é inescapável. Gostou do resultado? Os mortos serão julgados segundo as suas obras. E vi os mortos grandes e pequenos,
que estavam diante de Deus, e abriram-se seus livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Esse julgamento será justo e universal. Os livros serão abertos e todos serão julgados segundo o que está escrito nos livros. Seremos julgados pelas palavras, obras, omissão e pensamentos. A graça de Deus e a responsabilidade humana caminham juntas. Você sabia? Pelas obras ninguém poderá ser justificado diante de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Pelas obras todos serão indesculpáveis diante de Cristo Jesus no dia do julgamento. O juízo final será diferente dos tribunais da terra. Por esta você não esperava. Lá terá um juiz, Cristo Jesus, mas não jurados. Lá terá acusação, mas não defesa. Lá terá sentença, mas não apelo. A única maneira de escapar desse julgamento é confiar agora no Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quer saber o que Cristo diz? Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Aproveite o que há de melhor nas palavras do Filho de Deus, Cristo Jesus. Elas podem salvar a sua alma. Você está ouvindo o milênio e o juízo final. Ouça agora: o critério para a salvação não são as obras, mas a graça. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Por esta você não esperava. Ninguém pode ser salvo pelas obras, pois o livro da vida é aberto. Quem tem o nome escrito nele no livro da vida não é lançado no lago de fogo e enxofre. Os que não têm o nome escrito no livro da vida são lançados dentro do lago de fogo, a segunda morte. Você sabia? Somente os salvos, os eleitos, terão seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. Disse Cristo Jesus: contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Apocalipse, capítulo 10, versículo 20. Ouça o que vou dizer. A própria morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Apocalipse, capítulo 20,
versículo 14. A morte é o estado e o Hades é o lugar. Esses dois andam conectados. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Apocalipse capítulo 6, versículo 8. No momento que a morte e o inferno são lançados no lago de fogo, finda a autoridade que exerciam no tempo cósmico. Gostou do resultado? A morte é o último inimigo a ser vencido. O inferno é lugar onde os ímpios são atormentados no estado intermediário. Depois da segunda vinda de Cristo Jesus e do juízo final, não haverá mais separação entre o corpo e a alma, nem no céu, nem no inferno. A vitória de Cristo Jesus, o Messias, sobre os seus inimigos será completa e final. Ouça agora: os tormentos dos inimigos e dos ímpios serão eternos. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículos 10 e 15. Eu continuo pensando. A Bíblia não ensina universalismo nem aniquilacionismo. Antes, a Bíblia fala de penalidades eternas. O sofrimento dos ímpios no lago de fogo é indescritível. O lago de fogo é estado e lugar. Enquanto salvos em Cristo Jesus, os eleitos têm seus nomes no livro da vida, os ímpios serão lançados no lago de fogo e vão experimentar a morte eterna. Por esta você não esperava. Quero ouvir aqui agora uma grande notícia. Se prepare. Em Cristo Jesus o julgamento já passou. A tempestade acabou. O inferno passou. Se você conhece a Cristo Jesus, o Filho de Deus, e é discípulo de Cristo Jesus, e ama Cristo Jesus, e segue a Cristo Jesus, e obedece a Cristo Jesus, não haverá julgamento para você. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 1. Você sabia? Não existe inferno para você que está em Cristo Jesus, que foi perdoado por Jesus,
que foi justificado por Jesus, que é eleito por Jesus e salvo por Jesus. Você viverá eternamente com o Senhor Jesus Cristo e com os santos de todas as eras. Gostou do resultado? Por sua morte, ele, Cristo Jesus, destruiu a morte. Cristo matou a morte com a sua própria morte. Que vitória magnífica! Em Cristo Jesus, você agora não considera mais a morte como o rei dos terrores, mas você sorri diante da morte e diz: onde está a morte, a tua vitória? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. Como se sente agora? Você se sente preparado ou preparada para o dia do juízo final? De que lado você vai estar naquele grande dia? Entre os cristãos ou entre os ímpios? Você está seguro debaixo do sangue do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus? Você ainda está sob o peso e condenação dos seus pecados? O salário do pecado é a morte física e eterna, a Bíblia diz. Hoje é o tempo oportuno. Hoje é o dia da salvação de sua alma. No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado. Você passa da morte para a vida. Jesus Cristo é a única esperança de salvação de sua alma. Você ouviu o milênio e o juízo final. Qual a sua decisão agora? Mude o pensamento, mude o comportamento, mudando os pensamentos na palavra de Deus e em Cristo Jesus, muda-se a vida. Venha, venha, venha rapidamente para Cristo Jesus. Só Cristo pode salvar a sua alma.